Glória a Deus, que Deus abençoe aos amigos de casa. Pastor Neilson chega aqui diretamente da nossa sede São Carlos para mais uma reunião abençoada. Para você que está em casa, hoje aqui é sexta-feira, dia que a gente ora pelos milagres, ora para Deus abençoar. Então, você que está me assistindo, você que está com algum problema de saúde, alguém está enfermo, participe dessa reunião. Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, o poder de Deus vai manifestar. Amém, pessoal? E quando o poder de Deus se manifesta, milagres acontecem, sim ou não? E olha, antes de entrar na mensagem, eu quero compartilhar um testemunho. Olha como é que vale a pena a gente andar com Deus. Nós começamos o propósito da sexta-feira, no mês de outubro, da proteção. Toda sexta tem ungido, sim ou não? E lembra quando eu falei? Eu falei que Deus nos guarda por detrás e por diante. E sobre nós Ele põe o quê? A mão. Então, essa semana Deus deu livramento para mim, para a família. Olha a importância de você orar antes de sair de casa. Olha a importância de você orar quando vai fazer algo, colocando Deus à frente. Essa semana a gente estava num lugar em São Paulo e usando o GPS, porque eu não sabia como se locomover naquele lugar, o GPS levou a gente. Quem mora em São Paulo sabe o termo quebrada. Quem sabe o que é quebrada? E a gente foi parar numa quebrada, pessoal. Irmão, chegamos lá, olhando assim, a coisa está meio tensa. De repente o rapaz sacou a arma na frente do carro. E você sabe, a pessoa quando saca uma arma, qual a intenção, pessoal? Né? E você vê, na hora ali, até eu falo, Deus, meu cunhado estava dirigindo, manteve a calma, não entrou em desespero, porque numa dessas, você acelera o carro, dá ré, o que pode acontecer? Atirar. E eu falo, Deus é tão bom, né? Quando olhou, ele abriu o vidro, Deus já falou, pode ir embora. Então Deus guardou, amém? A gente vê tanta coisa ruim acontecer, então vale a pena andar na presença de Deus, amém, pessoal? Agora eu quero entrar na palavra, João capítulo 12, aprenda a servir a Deus em todo o tempo, essa mensagem vai te ajudar. João 12, verso 26, é bem conhecido o versículo, mas hoje vai ter muita revelação nova, tá bom? Então, ande com Deus, que Deus livra a gente de todo perigo, amém? Você ter uma experiência de alguém apontando um revólver não é fácil não, é fácil, pessoal? Mas Deus guarda. Você sabe que numa hora como essa, mostrar desespero é pior, né? É confiar em Deus. E quem anda na presença de Deus anda seguro, diga glória a Deus. João 12, 26, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, leia vocês, ali estará também o meu servo. Agora leia bem alto o final. E se alguém me servir, o Pai o quê? Esse é o problema. Muitas vezes, pessoal, dependendo o que passamos na nossa vida, a gente começa a servir a Deus de qualquer maneira. E isso não vai resolver. O nosso servir a Deus tem que ser com dedicação, com amor, com temor. Independente de como tiver a minha vida, eu vou servir a Deus de todo o meu coração. Eu dou um exemplo para você, pega um torcedor fanático. Não que a gente vá usar eles como exemplo, mas só para você ver. O torcedor fanático, o time pode perder. Ele fica chateado por algum tempo, mas daqui a pouco ele está fazendo o que de novo? Ele está torcendo. Irmão, o cristão tem que aprender a servir a Deus em todo o tempo. Mesmo diante da luta, dos maus resultados, você tem que servir a Deus, manter sua vida de oração, vir à igreja, né? Ler a Bíblia, porque, pessoal, está escrito, Jesus falou, se alguém me servir, meu Pai honrará. É servir a Deus em todo o tempo, independente do quê? Da situação. Aqui na igreja, quantas pessoas eu já atendi, a pessoa com diagnóstico, a pessoa doente, não faltava em uma reunião. Poderia dizer, poxa, estou na igreja, estou buscando a Deus e olha o que aconteceu. Mas sabe o que é que elas entenderam? Que é servindo a Deus que tudo vai mudar. Diga glória a Deus. Elas aprenderam que vindo à casa de Deus, elas vão ouvir a palavra, a fé vai crescer, elas vão se fortalecer e vão vencer aquele problema. Só que o ser humano não faz isso. A gente, quando passa uma luta, a gente desconta em Deus, pessoal. A gente passa uma luta, a gente fica revoltado com Deus, fica chateado com Deus. Tem gente que chega a dizer, eu vou dar um tempo na igreja, eu não vou mais na igreja. Responda para mim, vai resolver?
Não vai. Olha o que diz o Salmo 100. Segura aí que eu já vou voltar. É bem conhecido. Salmo 100, versículo 2. Olha o que o salmista fala, pessoal. É até um cântico, né? A gente canta muito esse hino na igreja. Salmo 100, verso 2. Então, não permita que nada venha atrapalhar a sua maneira de servir a quem? A Deus. Você sabe que na Ucrânia, hoje se fala de guerra entre Israel e Palestina, mas até então, a guerra na Ucrânia com a Rússia já acabou? Agora, a ênfase é o quê? Israel. Mas a guerra na Rússia e na Ucrânia ainda existe. E você sabe, até o missionário colocou um vídeo, colocou nas redes sociais. Em plena guerra na Ucrânia, os cristãos lá louvando a Deus e indo para a igreja. Em plena? Você sabe o que é guerra? A gente não sabe o que é guerra. Eu falo que as pessoas, né, hoje para não vir à igreja, tem gente que usa cada desculpa, né? Vocês vão dar risada, mas um dia aconteceu. Um dia uma mulher falou, irmã, mas só não está indo para a igreja, pastor, tem que tomar cuidado com a guerra. Eu falei, mas está vindo míssil para cá? Eu falei, minha filha, o dia que o míssil sair de lá, cair aqui, estamos perdidos. Não, ela falou, não, pastor, tem que vigiar, né, a guerra. Eu falei, que guerra? Eu falei, só se for outra guerra, mas essa guerra não atrapalha a gente, atrapalha? Mas você vê, os cristãos da Ucrânia, irmão, míssil para todo lado, bomba para todo lado, e as pessoas não faltam na igreja. Mas o servir a Deus é mais do que vir à igreja, é servir lá fora. É lá fora você se manter o mesmo, fiel a Deus, obediente à palavra. Lá fora, é lá fora que a gente tem que mostrar que somos servos de quem? De Deus. Porque tem gente que acompanha você na escola, no trabalho, eles veem a sua luta, mas você está lá sempre. Não, estou correndo porque eu estou indo para a igreja. Eu estou indo rápido porque eu tenho que ir para o culto. Você está servindo. E amanhã ou depois, quem viu o seu problema, vai ver Deus honrar você. Agora tem que fazer isso aqui, ó. Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com... Mas pastor, como eu vou servir a Deus desempregado? Mas eu pergunto, Deus pode te dar um emprego? Pode ou não pode? Deus pode te dar uma empresa. Pastor, mas como eu vou servir a Deus? Olha a situação da minha família. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A minha maneira de servir a Deus não tem nada a ver, né? A situação que eu estou passando, o momento que eu estou vivendo. Eu posso estar enfrentando uma luta, eu vou fazer como salmista. Eu vou servir a Deus com o quê? Com alegria. O dia que a gente aprender isso, a gente vai vencer todas as batalhas. Mas o problema, uma necessidade, uma luta que passamos, isso já influencia na nossa maneira de servir a quem? Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou isso. Hoje eu não vou fazer isso para Deus. Você está deixando de servir a Deus, irmão. É aí que você deveria fazer. Hoje que eu vou na igreja. Hoje eu vou louvar a Deus. Hoje eu vou adorar a Deus. Ou seja, nada do que acontece vai me impedir de continuar servindo a quem? Mas não é só derrota não, tá, pessoal? Tem muita gente que, quando o sucesso vem, ele deixa de servir a Deus. Se ele começa a prosperar, ele já não tem tempo para o culto, ele já não tem tempo para a igreja, porque agora é só lazer. Até o pastor comentou hoje, esse feriado prolongado. Uma pessoa mandou a foto para o pastor, o litoral está chovendo. Aí até acho que foi o pastor da Baixada que mandou. Guarujá, baita chuva, chovendo. Na praia, quem olhava para a praia não via a cor da areia, aquele monte de guarda-sol. Mas está chovendo. E você vê em plena chuva, mas por quê? A pessoa se programou e a pessoa falou, o quê? Eu gastei dinheiro, então com chuva ou sem chuva eu vou curtir. Né? Já vou me molhar mesmo, então antes de me molhar na água salgada, eu já vou molhar na água o quê? Doce. Né? Você vê que nada atrapalha. Mas e quando se fala em servir a Deus? Tem gente que olha para o céu, hoje acho que vai vir uma chuva. Você é meteorologista? Você entende de tempo? Pessoal, olha assim o vento. Não, porque hoje esse vento vento de chuva, então melhor ficar em casa, né? Porque você já viu. Mas peraí, as pessoas para outras coisas não olham para o tempo, não olham para a chuva, não olham para nada. Irmão, quem quer servir a Deus não olha para nada. Quem quer servir a Deus, mesmo mau tempo, luta, até com dor. Quem já veio para a igreja com dor aqui? Você voltou com dor para casa?
Você voltou como? Curado. Agora, uns falam, hoje eu não vou que eu estou com dor. Mas quem era o público que assistia a reunião de Jesus? Os que estavam bem ou os que estavam mal? Mal. E iam lá, ouviam uma palavra, recebiam oração e todos eram o quê? Irmão, sirva a Deus com alegria. Mesmo na falta de algo e mesmo na luta. Vou dar 2 exemplos para você. Primeiro, Lucas capítulo 1. Mesmo que lhe falte algo, seja o que? Um servo de Deus. Tem hora que pode, né? Isso pode ser uma realidade. Se é de Deus, você está na igreja, mas está faltando algo. Lembra desse casal aqui. Eu não vou falar tanto deles, mas só uma entrada só. Lucas capítulo 1. Aqui fala do Zacarias, pessoal, e da Isabel. Olha o que diz o versículo 6. Coloca para mim, por favor. Lucas 1:6. E eram ambos justos perante Deus, que mais? Vivendo irrepreensivelmente em todos os seus mandamentos e preceitos de quem? E não tinha, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados o quê? Olha para mim, o marido dessa mulher era um sacerdote, irmão. Era um homem que dedicava a vida à obra de Deus. Sacerdote ficava no templo, cuidava do templo. Sacerdote atendia pessoas. Você sabe qual que era o papel do sacerdote? A mensagem Deus dava para o sacerdote mandava a mensagem para quem? Para o povo. Quando as pessoas tinham uma necessidade, elas falavam com o sacerdote e o sacerdote levava o caso até a quem? Então, era um homem santo, era um homem de Deus, mas faltava algo para ele. Isso aqui pode acontecer. Pastor, deixei o pecado, deixei de beber, deixei de mentir, deixei de fazer tudo o que é errado, larguei a amante, estou na igreja, me batizei, mas ainda, pastor, minha vida não está como deveria. Continue servindo a Deus. Mesmo que lhe falte algo, o que nós temos que fazer? Continuar servindo. Irmão, ele poderia dizer, eu sou um homem de Deus. Ele poderia, o que nós estamos aprendendo? Servir com alegria. Imagina a mulher chegasse para ele, ô Zacarias, você não vai para a igreja hoje não? Eu não vou, estou chateado. Todo dia eu vou lá, eu oro por pessoas, eu ajudo pessoas, mas a mim Deus não me ouve. Ele fez isso? Olha o que diz agora, versículo 8, é aqui que eu quero chegar. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante, é só isso. Irmão, mesmo na falta de algo, ele servia a Deus. Ele continuou vindo ao templo. Hoje eu vejo pessoas parar de vir na igreja por qualquer coisa. Ah, pastor, o senhor fala assim, mas o senhor não conhece a minha vida. Irmão, nada é maior e melhor do que Deus. Deus é mais importante do que tudo. Quem concorda com isso? Então, se Deus é mais importante do que tudo, então qualquer outra coisa eu vou considerar pequena. O maior eu já tenho, que é quem? As outras coisas vão vir, vão acontecer em nome de Jesus. Quem crê? O que eu quero que você entenda, ele continuou exercendo, ele não mudou. Irmão, seja um servo de Deus. Está passando uma luta, está faltando algo, continue sendo um servo. Continue vindo à igreja, continue todo dia orando, buscando, continue exercendo a comunhão. Ele não mudou não. Quem é servo de Deus não muda. Quem é servo de Deus serve a Deus em todo o tempo. Ruim, mal, bom, maravilhoso. Ele continua o quê? Servindo. Aí sabe o que aconteceu? Lá na frente, versículo 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. O servo de Deus é aquele que tem prazer de estar na presença de Deus. O altar, na sua casa você pode fazer o seu altar. Pastor, mas vou construir na onde? Na sala? Não, não é esse altar físico. É a comunhão. É você chegar todo dia diante de Deus. Por que Deus mandou o anjo lá? Porque ele estava servindo. Hoje a gente vê muita gente, eu sou servo de Deus, mas tem dia que você nem ora, meu irmão. Que servo você é? Não, eu sou servo de Deus, mas tem dia que nem a Bíblia você abre.
Isso é ser servo. Apesar de lhe faltar algo, ele estava diante do altar, ou seja, ele estava servindo a Deus do mesmo jeito. Quem está entendendo a palavra? E imagina, igreja não tem gente curiosa, tem? Acho que o único lugar do mundo que não tem gente curiosa é na igreja. Na igreja não tem, tem? Que carro é esse? É do pastor? Por que o pastor não veio hoje? Imagina ele indo lá atender as pessoas. Você não tem filho? Nossa, você e a sua esposa, vocês já estão com essa idade, ainda não tiveram filho? E tem gente que é inconveniente, não tem? Por que vocês não têm filho ainda? A Data vai pagar minhas contas? Uma coisa que eu sempre falo, nunca cobre de casal filhos. Quem tem que decidir quem é. Aí tem uns que, você tem um, devia ter outro. Você devia falar, você vai pagar minhas fraldas? Vai pagar a escola? Não é assim? Ah, mas você tem dois, devia ter três. Aí você fala, você vai pagar o quê? As pessoas gostam, né, pessoal? Então, ele tinha que lutar contra isso. Cadê seu filho? Ah, mas peraí, você ora por tanta gente, abençoa tanta gente, mas você não é abençoado. Irmão, ele não se deixou levar por isso. Ele estava diante do altar, ou seja, mesmo faltando algo, ele estava servindo a Deus. Aconteça o que for, sirva a Deus. E lembra, todo mundo, se eu perguntar quem quer morar no céu, todo mundo quer. Só que só vai chegar lá quem serviu a Deus em vida. Quem serviu a Deus com alegria. Quem, mesmo passando por situações adversas, continuou o quê? Servindo. O primeiro versículo que a gente leu diz: o Pai honrará aquele que o serve, sim ou não? Se alguém me servir, está lá o final, a última parte, meu filho. Se alguém me servir, meu Pai... Agora, volta aqui em Lucas, versículo 12. E Zacarias, quer ver? Volta um pouquinho aqui no 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Hoje, o incenso é o louvor. Existem religiões que acendem incenso, não. O nosso incenso é o nosso louvor, a nossa adoração. Você sabe o que o servo de Deus faz? Mesmo tendo falta de algo, todo dia, ele oferece o seu incenso a Deus. O que ele oferece para Deus? O louvor, oferece a adoração. Quem vê ele louvar, até fala, esse homem é muito abençoado, mas mal sabe que na vida dele ainda está faltando um monte de coisa. Mas mesmo assim ele está servindo a Deus com uma alegria. Amém? Aí o 12, o que diz? E Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ou seja, o que faltava Deus deu para ele. Se você servir a Deus de coração, Deus vai dar mais do que você está pedindo. Deus deu um filho abençoado. Qual foi o nome do filho? João Batista. Sirva a Deus, irmão. Seja servo de Deus. Perdeu o emprego, sirva a Deus. Deus vai abrir outra porta. Seu filho está lá dando trabalho, virou a cabeça, sirva a Deus. Se alguém me servir, o meu Pai o quê? Agora, nem sempre ser servo de Deus é fácil, mas Deus honra quem é servo. O Daniel foi um exemplo de servo. Primeiro, quando ele foi parar na Babilônia, olha para mim, o Daniel tinha duas decisões: agradar os homens de lá, ficar de bem com eles, ou ficar de bem com Deus. Daniel preferiu ficar de bem com quem? Você sabe quando é que você vai entender que você se tornou um servo de Deus? Quando você pensa em agradar só a Deus, irmão. Se você é uma pessoa que ainda fica muito preocupada com o que os outros vão falar, com o que os amigos vão dizer, você ainda não é servo de Deus. Porque servo de Deus agrada a Deus. O Daniel mostrou que era servo. Eu vou mostrar dois momentos em que Daniel mostrou que ele foi servo de Deus. Primeiro, Daniel capítulo 1. Então, primeiro a gente viu o nosso amigo Zacarias, que mesmo faltando algo, ele continuou sendo o quê, pessoal? Servo de Deus. Daniel capítulo 1, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel.
Então, primeiro tópico que mostra que eu sou servo de Deus: eu procuro agradar sempre a quem? A Deus. Servo de Deus agrada a Deus. Agora, quando a pessoa ainda não é um servo de Deus, aí ela quer agradar amigos, quer agradar a família, ela quer ficar bem com todo mundo. Só que quando você fica bem com todo mundo, você fica de mal com Deus. E a salvação quem dá é Deus. Primeiro momento, o rei falou: todos os jovens vão comer a comida que eu como. Só que aquela comida, pessoal, muitos dizem que eram oferecidas a outros deuses. Agora imagina, servo de Deus vai participar dessas coisas? Como um servo de Deus vai participar? Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmão, acima de tudo, mesmo indo para um lugar diferente, onde tinha outra cultura, onde se adorava outros deuses, Daniel colocou no coração: eu não vou me contaminar. Em outras palavras, eu não vou deixar de servir a quem? Irmão, tem gente que se muda de casa, dependendo da vizinhança que ele tem, ele deixa de servir a Deus, ele se influencia. Tem gente que, dependendo do lugar que ele vai trabalhar, ele deixa de servir a Deus, porque chega lá, as amizades, não, vamos fazer, é isso, é aquilo. Irmão, Daniel tinha tanta postura, Daniel tinha tanta firmeza que falou: eu não vou comer a comida. Ele poderia pensar: mas se o rei não gostar. O nosso erro é querer agradar mais as pessoas do que? Mas se não gostar, problema. Eu contei hoje, minha esposa, cadê Elaine? Ela deve estar lá em cima resolvendo coisa da igreja. Quando eu casei, teve pessoas da família que falou assim: eu só vou no seu casamento se tiver bebida. Eu falei: então não precisa ir, porque eu não vou. Eu não bebo, prego contra a bebida, sofri por ter um pai alcoólatra. Como eu vou colocar bebida no meu casamento? Aí teve um que falou: se não tiver eu não vou. Eu falei: obrigado, não precisa ir. Porque, pessoal, aí imagina se eu pensasse assim: não, família, né? Aí eu não bebo, mas aí eu, pensando em agradar alguns familiares, eu colocasse lá uma bebida. Eu garanto para você, naquela mesma semana, casamento de pastor da Igreja da Graça, teve muita bebida. Olha o testemunho. Iam falar ou não ia? Ia ou não ia? Ia. Imagina, pastor, casamento, aí começa a associar: se no casamento do pastor teve bebida, é porque o pastor também enche a cara. Sim ou não? Pastor também bebe. Irmão, quando você se tornar um servo de Deus, você não vai pensar em agradar ninguém. Você quer agradar quem? Alguém pode te oferecer uma coisa, ofereceram comida, ele não quis, porque aquela comida era consagrada a outros deuses. Quando você é servo de Deus realmente, alguém pode te oferecer o que for, você: não, obrigado. Mas por que não? Porque eu não quero. E se a pessoa insistir: por que você não quer? Porque eu sou de Deus. Amém, pessoal? Porque nós somos de Deus. Aí ele colocou, não comeu. Aí olha como é que Deus abençoou Daniel. Versículo 12: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água o quê? Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens. Além do Daniel, tinha alguns outros também que não quiseram. Versículo lá na frente, 15: e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes o quê? Melhores. Eles estavam mais... Esse gordo aqui ninguém quer, né? É saudável, forte. Na Bíblia fala gordo, mas esse gordo aqui é forte e saudável. Diga glória a Deus. Quer ver quem quer ser gordo? Diga amém. Quem quer ser saudável? Ninguém quer ser gordo, né, pessoal? É saudável. Eles estavam mais saudáveis do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Eles não precisaram comer aquilo. Só que o que eu quero que você entenda, diga: postura de servo de Deus.
Irmão, aonde você for, seja servo de Deus. Podem te oferecer o que for, podem te fazer a proposta que for. Lembre-se, eu sou servo. Outro, aí passou bem, Deus abençoou ele. Daniel, ele era servo de Deus, ele era um homem de oração. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. Só que ele orava 3 vezes por dia, enquanto estava tudo tranquilo. Agora surge uma pressão, a inveja, né? Os homens começaram a ver Daniel se destacar, procuraram um motivo, falaram, vamos ver alguma coisa para tentar condenar ele, para tentar prejudicar ele. Não acharam. Só que aí eles perceberam que Daniel era um homem de oração. Daniel, olha, irmão, quem é servo de Deus em todo lugar. Se eu sou servo de Deus, eu posso morar na casa de parente que ninguém é crente. Lá você vai ser servo de Deus. Lá você vai ler a Bíblia, você vai orar. Vai ou não vai? Você não vai deixar de servir. Aí os homens falaram, vamos fazer uma coisa. Vamos falar com o rei para, durante certo tempo, proibir qualquer pessoa de invocar o seu Deus. Eu estava dizendo, irmão, a gente está vivendo no final dos tempos. Irmão, quem garante que esses políticos aí sem Deus, daqui a pouco criem leis que dizem, vocês só vão poder frequentar a igreja uma vez por semana? Você acha que um perturbado pode fazer isso? Pode ou não pode? Eu creio que não vai para frente, porque o nosso país, o Brasil já está quase 50% cristão, diga glória a Deus. Mas quem garante que um perturbado não cria uma lei, é proibido ir na igreja 5 vezes, tem que ir pelo menos só 2. Irmão, olha a lei perturbada. Fala se uma lei dessa não era perturbada. Proibir alguém de orar. Como é que você proíbe alguém de orar? Tem como proibir de orar? Aí fizeram isso. E existiu uma sentença para quem desobedecesse a ordem do rei. O que ia acontecer? Quem lembra? Ia ser morto. Como seria a morte? Bem tranquila. Comido por leões. E você sabe o que eles faziam na Babilônia? Eles deixavam aqueles leõezinhos muito tempo sem comer. Porque quando jogasse, vem cá Daniel, vou mostrar para vocês o perfil do Daniel. Olha o Daniel, pessoal. Imagina, olha o Daniel, saudável, forte, apetitoso. Olha como é que é? Calma, menos. Imagina o leão sem comer, ver uma cena dessa. Ó. Como é que é? O leão olhando assim, esse gordinho, tá tão apetitoso. Né? Imagina o leão olhando assim, daqui a pouco. Daniel, saudável, legumes, verduras. Aí, legumes e verduras. Aí, fica lá no cantinho, Daniel. Daqui a pouco eu te chamo, daqui a pouco eu te lanço na cova. Capítulo 6 agora, vamos lá? Daniel 6, versículo 10. Aí o rei assinou a lei, assinou o edito. E a palavra do rei tem poder, tem ou não tem? O rei não poderia fazer uma lei e depois voltar? A lei tinha que ser cumprida, obedecida. Irmão, olha o que é ser servo de Deus. Aprenda a ser servo de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava o quê? Assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda. Olha para mim. A janela permite quem está dentro ver quem está fora e quem está fora ver quem? Geralmente o vizinho curioso vai na onde ver? Né? Irmão, Daniel não teve vergonha de assumir quem ele era. Na casa dele tinha janela, e as janelas estavam o quê? Ele fez questão de orar com a janela, ou seja, eu não vou me esconder, eu não vou deixar de ser quem eu era, o que eu fazia para Deus, quem eu era para Deus, eu não vou deixar de ser. Sabe o que é isso, pessoal? É ser servo de Deus. Quando você se tornar um servo de Deus, você não vai se preocupar com a opinião dos outros. Você quer agradar quem? Então, ele fez questão de orar com a janela aberta. Ele não ficou lá assim, sabe? Tem gente que a oração dele é assim, ó. Tá chamando galinha? O que é?
Pessoa dependendo da luta, ela para de orar. Não, ele continuou o mesmo. Aprenda. Você sabe quando é que Deus vai se alegrar conosco? Quando, independente da situação, você permaneceu o mesmo diante de Deus. Você continua o mesmo. Orava 3 vezes, agora você ora 3 vezes. Bem ou mal, você continua orando e buscando a Deus do mesmo jeito. Aí, o que diz? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o que, pessoal? Orava. Ele mudou? Quem é servo de Deus não muda. Vai para a faculdade, haja como servo de Deus. Agora, se eu não sou servo de Deus, já viu aquela expressão? Tem gente que dança conforme o quê? Eu fiz de manhã, vem cá. Tem gente que é assim, ele dança conforme a música. Eu sou crente, e você? Eu sou também. É? Eu sou do atabaque, eu bato o tambor. Eu também gosto de bater um tambor. Você gosta? Não, já mudou já? Mas você não falou que era crente? Não, agora você bate o tambor também. Eu sou da mesa branca. Também. Sou os 3. Você é tudo, meu Deus. Ele é crente da mesa branca, do atabaque, ele é tudo. Você é de tudo um pouco. Tudo um pouco. Já viu a expressão dançar conforme a música? Aonde ele vai, irmão, Daniel poderia pensar em agradar o rei para ganhar posições. Não. Daniel em todo o tempo foi um servo de quem? De Deus. Você vai crescer no seu trabalho, não é fazendo média com o patrão, é servindo a Deus. Tudo que você vai conquistar é servindo a Deus. Quem entendeu? Fazendo média com o homem não pode te dar nada. O homem é limitado, mas Deus pode te dar tudo. Quem crê, pessoal? Aí, note, versículo 16, fica aí. Aí, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram aonde? E falando o rei disse a Daniel, olha o que o próprio rei falou, o teu Deus, vamos ler bem alto? A quem tu continuamente, ele o quê? Irmão, o próprio rei via naquele jovem a dedicação que ele tinha ao seu Deus. Então o próprio rei falou, o Deus que você serve, ele vai te livrar. Amém. Ele vai. Aí, uma coisa que eu falo há anos, tem situações que Deus não vai te livrar dela, mas na situação ele vai livrar você. Quem entendeu o que eu quis dizer? Vamos para a cova. Quem viu os homens levar ele para a cova deve ter falado, do que adiantou servir a Deus? Do que adiantou? Orava 3 vezes, vai morrer. Fez tudo isso para Deus, serviu ao seu Deus com excelência e vai virar comida de leão. Irmão, tem hora que Deus permite até a situação, Deus permite, está todo mundo olhando para você, com pena de você, com dó de você, achando que é o seu fim, mas é aí que eles vão ver o Deus que você serve. Deus não livrou ele da cova, Deus livrou na cova. Quem está entendendo? Imagina, vai morrer, vai gordinho, vai virar comida de leão. Aí levaram. Muitos olharam, coitado, vai morrer. Serviu a Deus para acabar desse jeito. Aí, fica aí. O leão já vai te pegar já. Versículo 17. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudassem a sentença acerca de quem? Olha para mim. Colocou a pedra em cima, ou seja, já era. Essa semana eu falei isso na igreja. O que representa a expressão colocar uma pedra? É colocar um ponto? E outra coisa, quem consegue, irmão, com certeza aquela pedra deveria ser muito pesada para os leões não fugir. Já parou para pensar? Ia colocar uma pedra leve, os leões iam fugir e comer todo mundo. O diabo quer mostrar que é o teu fim, mas mal sabe ele que o Deus que você serve é um Deus poderoso. Não deixa ninguém colocar uma pedra sobre o seu casamento, não adianta, não dá. Não deixa ninguém colocar pedra sobre seu filho, aceita, seu filho é assim e vai ser assim sempre. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Aí colocou a pedra.
Aí, pessoal, versículo 18. O Daniel fez o rei jejuar. As pessoas vão começar a se converter por sua causa. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite o quê? Em jejum. Irmão, a gente vai ensinar as pessoas a servir a Deus. As pessoas vão começar a servir a Deus por nossa causa. Amém. Coisa que ninguém fazia, vai começar a fazer, porque vai ver você. Tem gente que nunca orou, mas vai começar a orar por sua causa. As pessoas vão começar a fazer coisas que nunca fizeram, por sua causa. Diga graças a Deus. O rei abriu um jejum. Aí diz mais: e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O homem fez até uma vigília de oração. Irmão, o Daniel fez o rei perder o sono e passar a noite em claro. Daniel foi servo. Aí, olha o que diz, para a gente terminar, é muito forte. 19, põe lá, meu filho. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova do quê? E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz o quê? Porque, pessoal, impossível um homem vencer um leão, se Deus não ajudar. Sansão rasgou o leão, Davi venceu o leão, por causa de quem? De Deus. Então, com Deus conosco, a gente também vence qualquer leão. O leão do câncer, o leão do vício. Quem crê nisso aqui? Só que o rei, ele estava triste, porque naturalmente falando, irmão, era impossível um homem passar a noite toda dentro de uma cova cheia de leões e não acontecer absolutamente nada. E falando, o rei disse a Daniel, olha o que o rei fala: Daniel, como é que o rei via Daniel? Servo do Deus. Será que a família pode falar, ele é servo de Deus? Olha como é que o rei falou: servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, agora olha que forte essa palavra, a quem tu continuamente serve. Hoje a gente vê pessoas que servem a Deus até um tempo, aí para, depois volta, volta. Não, eu tenho que servir a Deus continuamente. Eu entrei na igreja com 6 anos de idade. Daqui uns anos eu vou fazer 40 anos, vai demorar um pouquinho. Vai demorar, tá? Irmão, se no último minuto da minha vida eu me desviar, eu abandonar a fé, qual vai ser o destino da minha alma? O inferno. Porque o meu dever é servir a Deus continuamente. Quem está entendendo? Não adianta servir a Deus um tempo, temporada. Tem gente que serve a Deus igual temporada. Não, tem que ser continuamente. Aí o rei falou: a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, diga glória a Deus: ó rei, vive para sempre. Vamos ler bem alto, pessoal. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca para que não me fizesse dano. Aplauda Jesus, pessoal, bem forte, irmãos. Olha para o pastor. Por que Deus livrou ele? Porque ele foi o quê? Ele não se contaminou com a comida, não negou a sua origem. Sou servo de Deus, não vou comer. Na oração não mudou, deixou de orar, continuou buscando a Deus do mesmo. Seja um servo de Deus e você vai ter grandes experiências com ele. Imagina o fofinho saindo da cova, ó. Tá bem, Daniel? Tá bem? Bem, graças a Deus. Mas não tem arranhão, nada, nem pelo de leão, tô vendo na sua roupa. Nada. Passei a noite toda brincando. Como é que é? Você fez o quê? Passei a noite toda brincando com eles. Você brincou com os leões? O que você fez? Fiz carinho. Achei até uma bolinha para ficar jogando. Eles pegavam para mim e traziam. É leão, não é poodle não, rapaz. Calma, o Eric se empolga, calma. Senão daqui a pouco... Já tá bom já, Eric. O Brasil tá vendo a gente, irmão. Irmão, esse é o Deus que a gente serve. É na cova. Essa semana, como eu falei, estava numa situação, camarada com a arma apontada. Você vai fazer o quê?
Eu falei com todo o temor a Deus, irmão. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que eu vou para o céu. Só que eu não queria que o meu fim fosse desse jeito, Dimas. Eu não queria que a minha vida acabasse ontem. Imagina chegar a notícia aqui em São Carlos, pastor Nilson morreu. Nossa, mas tão novo do quê? Tomou um tiro. Está amarrado em nome de Jesus. Eu quero cumprir meus anos. Eu quero chegar numa idade onde, vou deitar, não acordar mais. Amém? Depois dos 100 anos de idade. Diga glória a Deus. Ontem eu orei muito, eu falei, Deus, muito obrigado. Imagina hoje, imagina para a igreja, pastor morreu baleado. Não aceito isso não. Quantas pessoas eu falo, tá lá, serviu tanto a Deus, pastor Nilson era de tanta fé, pastor Nilson era um homem que pregava ousadia para a gente e morreu assim. Deus livra, Deus fecha a boca dos leões. Quem crê nisso aqui? O Davi chega a dizer, obrigado Daniel, vai lá para o tecladinho, Salmo 3, para a gente, Davi fala uma coisa linda aqui, pessoal, anda com Deus e sirva a Deus, amém? Olha o que ele fala aqui, versículo 2, olha o Deus que nós servimos, leia, quando, o que pessoal? Os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, leia bem alto, para comerem as minhas carnes, leia mais alto agora, tropeçaram e caíram, aplauda Jesus, bem forte pessoal, pode aplaudir mais forte, amém? Isso aqui se cumpriu na vida do Daniel, sim ou não? Malvados, vamos jogar na cova do leão, vai ser comido, vai ser devorado, não, Deus fez o leão, você sabe que o leão come alface, melancia, é isso que o leão come? Leão come o quê? Carne, e carne fresca, carne apetitosa. Tropeçaram e caíram, diga glória a Deus. Já contei para você, eu era pastor de Porto Ferreira, estava fazendo academia, eu gostava de 15:06, naquela época estava escuro ainda, 15:06, morava num prédio, não tinha porteiro, eu mesmo tinha que abrir o portão e sair, aí quando eu abri o portão, saí com o carro, a rua descia, aí eu olhei assim, para ver se vinha o quê, o cara quando me viu, fez assim saiu correndo em minha direção, na hora eu só falei, está amarrado em nome de Jesus, irmão, parece fita rebobinando, ele foi assim e voltou, foi embora. Não, como é que pode a pessoa que está correndo encontro da outra e fazer o quê? Voltar. É Deus. Deus faz o seu inimigo voltar atrás. Deus faz o seu inimigo retroceder. Quem crê nisso? Não temas, Deus é contigo. Uma coisa eu sei, Ele é comigo e com você. Fique de pé, por favor.